Vou repetir. Pequeno sim, insignificante nunca. Pequenos nós somos, mas insignificantes jamais. Pequenos nós somos mesmo. Grande é só o Senhor. Grande é só a sua palavra. Grande é só o Deus que um dia, pela sua infinita misericórdia, morreu na cruz do Calvário pelas nossas vidas, como bem dito pelo irmão Anderson ontem, para que não tenha nenhuma confusão. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São os três que são um. Para que não tenha nenhum tipo de confusão. E esse Deus maravilhoso que morreu na cruz do Calvário por nós. Então, pequenos nós somos, porque grande é só o Senhor, mas insignificante jamais. Porque um Deus todo-poderoso fez questão, Davi, de morrer na cruz do Calvário pela minha e pela tua vida. Foi uma escolha. Eu dou a minha vida. Ninguém a toma, eu a dou. Então foi uma doação de Deus pela minha e pela tua vida. Então bora lá. Dito isso, colocando em determinado lugar, cada um de nós somos pequenos, grande é só o Senhor. Mas tem um pequeno sim, insignificante nunca. Insignificante, para você saber o que é. Porque às vezes a gente vê as palavras, mas não tem a real sentido do que elas são. Que não tem valor nem importância. Desprezível, muito pequeno, minúsculo. Então nós não somos nós não somos insignificantes, não somos desprezíveis. Nós somos a noiva do Senhor. Nós somos a noiva do Senhor. Pequeno, aí pequeno, que tem extensão, volume, quantidade e tamanho reduzidos. Israel tem um exemplo ali de pequeno. Aleluias. Mas brincadeiras à parte pela nossa amizade, eu vou ler alguns textos, não é nenhum desses textos ainda que eu vou falar sobre, mas é só para entendermos algumas coisas. Juízes 6,15. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menor, e meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. 1 Samuel 18:18. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é minha família? Ou o clã de meu pai em Israel, para que eu me torne genro do rei? Todos eles falando que são pequenos. 2 Reis 5:3. Um texto que várias vezes irmãos já pregaram aqui. Aquela menina que disse algo interessante. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. É interessante que essa menina dá um caminho para um homem e nem o nome dela é citado, mas ela dá um caminho. Mas bora lá. O texto que eu vou falar realmente é Ezequiel 37. Ezequiel 37. O conhecido, já bem falado, Vale dos Ossos Secos. Versículo 1 diz assim: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Começamos bem, né? A mão do Senhor estava sobre mim. Ezequiel diz isso. Então, isso nos lembra que sem Deus, nada somos. Sem Deus, nada somos. Sem Deus, nós não somos nada. Sem Deus, nós não somos absolutamente nada. Mas em Deus, somos usados para a glória dEle. Sem Ele, não somos nada. Mas nele, podemos e somos usados pela misericórdia do Senhor. Mas interessante, eu queria só sintonizar a gente em quem é Ezequiel. Ezequiel é um homem, eu estava até comentando com o irmão antes que eu estou lendo o livro de Ezequiel novamente, e é um homem que é levantado, Israel, para profetizar muitas coisas.
Mas as primeiras coisas que Ezequiel é chamado para profetizar, ou melhor, para alertar, é dizendo que Israel está no caminho tenebroso, que Israel está no caminho de morte, que o povo de Deus está no caminho tenebroso, no caminho de morte. Ele chega a chamar o povo dele, de prostitutas, porque se venderam, se trocaram, deixaram de fazer a vontade do Senhor. E aí ele começa a profetizar sobre o exílio, ele começa a profetizar que vai dar tudo ruim. Que vai dar tudo ruim. Esse homem só está falando de coisas ruins. Todas essas coisas ruins buscadas pelo próprio povo. Porque o nosso Deus não tem prazer em castigar. O nosso Deus não tem prazer. Ao contrário, Ele espera que todos se salvem. Quando nós entramos aqui, é mais uma oportunidade singular que o Senhor nos dá de estarmos aprendendo mais a Sua palavra e de procurarmos estar mais próximos de Deus. Ele não tem prazer, só que um dia esse Deus que é excessivamente amor vai se transformar também num Deus que é excessivamente justiça. Vai chegar esse dia. Vai chegar esse dia. Mas esse mesmo Deus que está usando a vida de Ezequiel para falar várias coisas a esse povo, Cojam, quando chega no capítulo 18, no verso 20, ele diz assim: aquele que pecar é que morrerá. O filho não levará a culpa do pai, nem o pai levará a culpa do filho. A justiça do justo lhe será acreditada, e a impiedade do ímpio lhe será cobrada. Então ele está deixando claro que cada um vai pagar por si. Versículo 23, olha o que ele fala. Veja como Deus não tem prazer, Israel, mas infelizmente o povo tem buscado viver o Deus de justiça. Mas o Deus que é amor está aqui dando mais uma oportunidade para nós. Mas um dia ele vai vir com justiça. O irmão antes tem sido um apregoeiro disso e as pessoas não gostam de ouvir. Mas um dia vai vir o Deus de justiça. Um dia Jesus Cristo vai vir fazer justiça. Um dia Jesus Cristo vai vir fazer o que ele foi chamado para fazer. Mas enquanto nós estamos aqui, nós temos uma oportunidade singular. Amém. Teria eu algum prazer na morte do ímpio? Palavra do soberano Senhor. Ao contrário, acaso não me agrada vê-lo desviar-se dos seus caminhos e viver? Olha, o mesmo Deus que está falando, que vai mandar para o exílio, que eles vão pagar, que vai chegar a espada, vai chegar a peste, vai chegar tudo quanto é situação difícil. Ele é o mesmo Deus que está dizendo aqui, irmãos, que ele não tem prazer nisso. Só que ele vai ter que ser justiça. Mas nós temos a oportunidade de sermos canal de bênção na vida das pessoas. Eu queria só te colocar um pouco a parte de quem era Ezequiel. Isso é como eu posso dizer, é um chamado a você ler o livro de Ezequiel, instigando você a ler o livro de Ezequiel, para você conhecer mais, porque muitas vezes a gente só chega no Ezequiel 37 e a gente perde toda a riqueza que tem até chegar em Ezequiel 37. Mas bora começar. A palavra que está aqui dizendo, chegou a um vale cheio de ossos. A palavra cheio significa capacidade ou lotação completa, ou quase completa. Nesse caso específico, quase completo, porque ainda existia um fazendo diferença. Quem é esse um? Ezequiel. É lógico que a gente sabe aqui que aqui é algo figurativo. É uma visão, não quer dizer que realmente aconteceu aquilo. Mas ele estava mostrando, Deus estava mostrando para Ezequiel todo o seu poder de levantar do meio de ossos secos homens e mulheres para fazer diferença. Você não entendeu, mas eu acredito que até o final você vai entender. Porque ainda existe um que pode fazer a diferença. Sabe quem ainda pode fazer a diferença? Alguém se arrisca a dizer? Nós é bom.
mas eu vou chamar a responsabilidade para cada um. Quem ainda pode fazer a diferença? Diz aí, Israel, mais alto. Quem ainda pode fazer a diferença, povo de Deus? A igreja de Deus vivo, o corpo de Cristo. A igreja do Deus vivo, o corpo de Cristo, nós. Mas eu vou dizer novamente, Fabinho, eu vou chamar a responsabilidade para cada um. Quem pode fazer a diferença ainda? Você, nós. Eu posso fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. Você pode fazer a diferença. O Senhor conta com a mim, com a tua vida, apesar de nós. E apesar da grandeza desse Deus, Ele conta comigo e com você. Aleluia. Ele me levou de um lado para o outro e pude ver que era enorme o número de ossos no vale e que os ossos estavam muito secos. Em algumas versões diz sequíssimos. O que isso quer dizer para nós, Maria? O profeta está olhando ossos muito secos, o que significa que a vida há muito já não existia ali. Quantas pessoas que acham que estão vivendo, irmão Anderson? O irmão Anderson disse isso aqui uma vez, eu acredito que foi, irmão Anderson, se eu não estou enganado, que as pessoas acham que viver é balada, que viver é festa, que viver é gandaia, é farra. Quantas pessoas iludidas com isso, achando que isso é viver? E eu já fui um desses iludidos. Eu já estive do lado dos iludidos. Eu já estive iludido uma vez. Eu já estive iludido em alguns momentos. Já estive iludido. Mas viver realmente é fazer a vontade de Deus. Mas um dia eu já fui esse vale de ossos secos. Um dia eu já fui essa situação sem vida. Porque vida só em Cristo Jesus. Eu já fui um dia esse vale sem vida. Você que está aqui já foi um dia esse vale sem vida. Esse vale que não sabia nada de Deus. Esse vale que vivia e fazia de acordo com a sua própria vontade. Nós já fomos esse vale de ossos secos um dia. Mas continuando. Versículo 3. E ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: o soberano Senhor, ó soberano Senhor, só tu sabes. Se nós olharmos somente para a cena, Israel, se olhar só aquele monte de osso, eu já tive a triste oportunidade de ter que fazer a exumação do meu irmão, a exumação do meu pai, e chegar lá só ver os ossos. Então a cena não é boa, né? A cena não é boa. Ele não está vendo nada de bom, Israel. E muitas vezes, algumas situações nas nossas vidas, alguma situação na vida de pessoas que nós gostamos, irmão Anderson, nós olhamos e não vemos nada de bom. Mas o profeta tem uma pitada de fé. A resposta dele contém uma pitadinha de fé. Ele diz assim: tu sabes. Aleluia. Tu sabes. Em outras palavras, ele está dizendo assim: se o Senhor quiser, pode. Tu sabes, Senhor. Tu sabes. Ainda tem esperança para pessoas que nós amamos. Enquanto esse Deus de justiça ainda não veio, nós temos a oportunidade de ser um arauto do Senhor para falar das obras do Senhor e sermos usados para salvar a nossa parentela, sermos usados para salvar os nossos amigos. Versículo 4. Então ele me disse, olha só que tremendo: profetize a esses ossos e diga-lhes, presta atenção nessa palavra, diga-lhes, ossos secos. Outra palavra para você prestar atenção: ouçam a palavra do Senhor. Aleluia. A grande pergunta: porventura um osso ouve? Meu irmão, ser o profeta do Senhor requer fé. É olhar para aquilo que não tem. Muitas vezes você olha e você não vê nenhuma expectativa. Você olha com os olhos carnais, irmão, antes é só morte, é só treva, é só maldição. Você já não acredita mais, mas você ainda continua falando do amor de Deus para aquela pessoa.
Aqui ele está falando algo tremendo, irmãos, mas mais na frente você vai entender. Guarda essas palavras, viu? Especialmente, diga-lhes e ouçam. Guarda essas palavras. Romanos 10:17, tão citado. Eu acho que essa semana já foi citado. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Disse, diga-lhes e ouçam. Todas essas palavras têm algo em comum: a relação com o ouvir, a relação com a audição. Eu vi uma frase que eu achei interessante e eu marquei aqui. Deixa eu tomar cuidado com o horário aqui. Saber ouvir quase que é responder. Sabe por que muitas vezes nós não vivemos tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas? Porque nós não sabemos ouvir. Porque quando soubermos ouvir verdadeiramente, nós já vamos responder de pronto: eis-me aqui. Glória a Deus. Quando você souber realmente ouvir, você vai ouvir o que Deus tem para a tua vida, o chamado que Deus tem para a tua vida, e você vai dizer: eu quero esse chamado de Deus para a minha vida, eu quero ser usado por Deus, eu quero fazer parte da obra da salvação de Deus. Versículo 5: assim diz o soberano Senhor a estes ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Versículo 6: porém tendões em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês, e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Glória a Deus. Aqui é mais uma vez o Senhor mostrando, sabe o que? O poder da palavra, o poder fabuloso da palavra, mas não a minha palavra, não a tua palavra, mas a palavra do Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, aquele que não sabe o que é impossível. Impossível é algo nosso, é humano, porque nós somos finitos, mas o nosso Deus é o Deus do impossível. O que é impossível para mim é possível para o nosso Deus. O que é impossível para você é possível para Deus. É impossível para Israel, é impossível para o Sandro, é impossível para o Isnete, é impossível para o Francisco que está gravando, mas é possível para o Deus que está em nosso meio. Aleluia. João 1, do 1 ao 3. Olha porque o verbo é poderoso. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. E aí o versículo 3, meus irmãos, o versículo: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Rapaz, a gente podia parar agora e ficar só glorificando esse Deus tremendo, que apesar de tão gigantesco, escolhe pessoas tão falhas como eu e você. É verdade. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu respirar, irmãos. Versículo 7. E eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram, osso com osso. Continue ouvindo, continue profetizando. Deus está trabalhando. Preste atenção e ouça o som do chacoalhar, ouça o som das coisas se movendo, não no nosso âmbito de vista, mas no âmbito espiritual, que é onde Deus trabalha. Enquanto nós estamos aqui, aqui em cima está tendo uma batalha, querido, e o nosso Deus é vencedor invicto. Aleluia. Continua
Continua, irmão Anderson. Continua persistindo. Continua persistindo, Israel. Continua insistindo. Não desanime. É o realizar do Senhor, meus queridos. E agora, aquela perguntinha. Melhor dizendo, aquela afirmação que eu pedi que vocês guardassem, ouçam. A parte de ouvir. Porque eu tenho uma pergunta. Porque o título é pequeno sim. Insignificante nunca. E se você for olhar até o que eu falei até agora, você pode falar assim, mas cadê o tema? Eu tenho uma pergunta a fazer para você. Qual foi o primeiro osso que ouviu a profecia? Qual foi o primeiro osso que ouviu profetizar do profeta? Qual foi? Alguém se arrisca a dizer qual foi? Amém. Qual foi o primeiro osso que ouviu? Qual foi? Porque o nosso Deus, queridos, é um Deus tremendo. E eu vou perguntar, será que foi o fêmur? Localizado na coxa? Aí eu vou dizer para você que não, porque nas coxas Deus não vai fazer nada. Deus não faz nada nas coxas. E essa expressão nas coxas, para quem não sabe, é uma expressão que significa a palavra chula, a palavra baixa, como o Fabinho está falando ali, mas que fala de uma época que se faziam telhas e cada mulher usava a sua perna como molde para fazer telhas. Então, feito nas coxas, irmãos, quer dizer uma medida, outra medida, de um jeito ou de outro, mal feito, bem feito. E o nosso Deus não faz nada mal feito. O nosso Deus faz tudo perfeitamente. E aqui também não vai ser de outra maneira, Israel. Vai ser tudo perfeito. Será que foi o crânio? Afinal, é o cérebro que comanda tudo. Vamos protegê-lo. Será que é o crânio que ouviu primeiro? Ou será que foram os ossos dos tórax? Porque afinal de contas, os ossos do tórax são os que guardam, né, os nossos órgãos mais importantes. Será que é isso? E aí eu tenho algo a dizer para você. Não. O que ouviu verdadeiramente primeiro foi o menor de todos os ossos. E sabe onde está o menor de todos os ossos? Alguém se arrisca a dizer onde está o menor de todos os ossos do nosso corpo? O menor de todos os ossos do nosso corpo está no ouvido. Glória a Deus. E o nome desse osso é estribo. O menor osso do corpo humano é o estribo. Ele é tão pequeno que mede cerca de 2,5 a 3 milímetros de comprimento. Ele está localizado dentro do nosso ouvido, na orelha média, e é o osso mais difícil de ser visto, sendo considerado um ossículo. O estribo, juntamente com outros dois ossos, o martelo e a bigorna, são responsáveis pela audição humana. Ele recebe esse nome devido à semelhança com o estribo usado para colocar os pés e montar no cavalo. E aí é onde eu volto para o tema. Pequeno, sim. Insignificante, nunca. Nós somos pequenos, irmão Anderson, mas insignificantes nunca, jamais. Aleluia. Eu acredito que na visão ele nem via esse osso chegando. Tão pequeno. Tão pequeno, irmão Anderson. Mas por mais pequeno que possa parecer, tem uma utilidade. Por mais pequeno que você possa se achar no reino de Deus, você tem uma utilidade para o reino de Deus. Pequeno somos todos, porque grande é só o Senhor, mas insignificante jamais seremos. Aleluia. Temos um Deus que não precisa do maior e nem do mais forte. Ponto. Primeira coisa. Temos um Deus que não precisa da capacidade humana para nada. Ele quer nos usar, mas
mas Ele não precisa de nós para nada. Temos um Deus também, e essa aqui é interessante, preste atenção. Temos um Deus de princípio, cada um no seu lugar. O osso que tinha que ouvir primeiro é o osso relacionado com a audição. É esse osso. Para nossa fé ser firmada, nós precisamos ouvir, como é dito em Romanos. Ouvir essa palavra, ouvir a palavra de Deus. E por mais que as lágrimas cheguem aos nossos olhos, para que essas lágrimas cheguem aos nossos olhos, para que o nosso coração palpite, para que nós tenhamos o desejo de servir ao Senhor, primeiro tem que passar por aqui, ó. Glória. E não é passar, como foi dito aqui, de um lado e sair pelo outro, não. É passar e entrar e vir para cá. Entrar e vir para cá. Para nossa mente, nosso coração, fazer diferença na nossa vida. Glória a Deus. Temos um Deus, preste atenção, que desde a nossa formação no útero de nossas mães, nos mostra que nada começa grande. Nada começa grande, irmão Anderson. Nada começa grande, Israel. Mas tudo tem um princípio, um início pequeno. Mas o Senhor sabe o valor dos primeiros começos, do início de todas as coisas. Temos um Deus que usa as coisas que aparentemente não são para confundir as que são. Pequeno sim, insignificante nunca. Pequeno nós somos, vou insistir nisso, mais insignificante jamais seremos, porque somos escolhidos do Senhor e foi pago um alto preço pelas nossas vidas. Amém. O menor, mas porém o mais importante. O estribo. O mais difícil de ser visto. Difícil não quer dizer impossível. E se fosse impossível, mesmo assim, o Deus do impossível veria. Aleluia. E como eu já disse, né? É o estribo, o martelo e a bigorna. Somos muitas vezes os primeiros, porém outras pessoas chegam para somar. O primeiro é o estribo, mas ele precisa do martelo e precisa da bigorna. E isso é uma lembrança para nós. Juntos somos melhores. Juntos somos melhores. Quando estamos juntos, nós somos melhores. Porque cada um aqui tem um chamado diferente. Cada um aqui é usado por Deus de uma forma diferente. O irmão Anderson te falando. De repente tem um irmão que é mais duro, outro é um pouco mais brando. Mas cada um é usado por Deus da maneira que Deus chamou. E tudo isso é para edificação. Isso tudo é para que se junte. É para que a gente viva verdadeiramente tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Aleluia. E é interessante que essa ideia de corpo vai adiante. E mais à frente é usada essa mesma analogia do corpo. Um é mão, outro é braço, um é orelha, outro é tornozelo. Mas todos juntos formam o corpo que é a cabeça de Cristo. Que a cabeça é Cristo. Sim, somos pequenos. Pequenos somos. Insignificantes nunca. Saia daqui com essa palavra. Somos pequenos. Pequenos nós somos, mas insignificantes nunca, jamais. Sabe o que você, olhando para Ezequiel 37, eu vou dizer algo para você. Do mesmo jeito que Ezequiel foi chamado, você também foi chamado. Sabe para quê? Guarda isso no teu coração.
Porque saber ouvir já é a resposta. Guarde no teu coração. Chamados para levar vida a um mundo morto. Amém. Glória a Deus. Chamados para levar vida a um mundo morto. E que o nosso bom Deus, Criador de todas as coisas e sabedor de todas as coisas, possa falar muito mais ao coração de vocês.